Olha eu aqui de novo, Eliesley Silva, professor de Constitucional, Administrativo, idealizador do método Tríade da Alta Performance, com mais uma pílula de Direito Administrativo. E como eu elaborei aqui a minha pauta, eu preciso consultar porque me fugiu a memória qual é o tema desse nosso vídeo. Tá aqui. Serviços públicos, a grande polêmica. Existe uma grande polêmica envolvendo o assunto serviços públicos. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos comentar aqui nessa nossa pílula de Direito Administrativo número 29. Fica aí. Muito bom. Como nós já vimos aprendendo desde o último vídeo, ou seja, a pílula 28, se você não assistiu, assista, ela vai estar aqui provavelmente recomendada no YouTube. E até deixa um registro, se você porventura está chegando aí agora, não é inscrito ainda no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se no canal e clica lá também naquele sininho. Porque assim, a cada novo vídeo que eu postar, e eu posto 2 novos vídeos toda semana, você recebe uma notificação e em tempo real pode acompanhar todas as novidades aqui do nosso canal. Então não deixe de se inscrever e clicar no sininho, tá bom? Então agora nós estamos falando nesta sequência de pílulas do assunto serviços públicos, que são as atividades que o Estado desempenha para atender às mais variadas necessidades coletivas. E existe uma grande polêmica envolvendo o assunto e você não pode, para efeito de prova, chegar sem entender bem como você vai responder caso o examinador aborde esse assunto. A polêmica se refere ao conceito de serviços públicos. Afinal de contas, o que são serviços públicos? O que me faz olhar para uma atividade e dizer, isso aqui é um serviço público? Ou dizer, não, aquilo ali não, aquilo não é um serviço público. É exatamente isso. O que é serviço público? Qual é a definição que se pode dar ao serviço público? E esse assunto foi e ainda é, de uma certa forma, uma das maiores polêmicas do direito administrativo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, principalmente na França, Itália, Portugal, que são países que têm uma tradição muito forte em direito administrativo, tem autores assim celebrados no mundo todo, e meu celular está aqui fazendo esse barulhinho, eu vou tirar. Então, a partir dessa controvérsia, surgiram basicamente 3 critérios, ou 3 correntes, ou 3 escolas para definir o que é um serviço público. O primeiro critério, escola ou corrente, é o critério material, que é a ideia seguinte: toda atividade que é serviço público tem ali um conjunto de características que a definem como um serviço público. É como se houvesse assim um núcleo essencial. Olha, para ser serviço público tem que ser isso, 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 isso e isso. Logo, identificar se uma atividade é ou não serviço público é apenas uma questão de se olhar a essência da atividade. Se ela tiver essas características listadas, a atividade é um serviço público. Se ela não tiver, ela não é um serviço público. Em outras palavras, o critério material, também conhecido como critério essencialista, prega a ideia de que existe um núcleo essencial de características que vão dizer se a atividade é ou não um serviço público. E aí a gente pensa, esse critério no Brasil ele pode ser adotado? Não, não pode ser adotado. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, uma atividade como a assistência hospitalar clínica. Essa é uma atividade que, quando desempenhada pelo poder público, por meio das secretarias de saúde, por exemplo, com os hospitais públicos, os postos de saúde, é um serviço público, porque ela é regida pelo regime jurídico integral de direito público. Agora, essa mesma atividade realizada no âmbito de um hospital particular, uma clínica particular, não é serviço público. É considerada atividade econômica. Exploração de atividade econômica. É mais ou menos como um posto de gasolina, um restaurante. Abrir um hospital, uma clínica, significa que eu vou estar explorando atividade econômica tal qual eu estaria explorando outro ramo de atividade como esses que eu mencionei. Então veja, a mesma atividade realizada no âmbito do poder público é considerada serviço público. Realizada no âmbito dos particulares, da iniciativa privada, não é um serviço público, é uma atividade de exploração econômica.
Logo, no Brasil, a atividade em si, a essência da atividade, não me permite dizer se aquilo é ou não um serviço público. Entendem? Muito bom. Então, esse critério não é utilizado. Daí nós temos um segundo critério, que é o critério subjetivo ou critério orgânico. Em prova pode vir critério orgânico, critério subjetivo. A ideia agora é o seguinte, não temos que nos preocupar com a essência da atividade, com as características da atividade. A gente tem que se preocupar com quem desenvolve a atividade, com os sujeitos. Por isso que é chamado critério subjetivo, que vem de sujeito, critério orgânico, que são os órgãos, os sujeitos que o desempenham. E aí, segundo esse critério, o que é serviço público? É toda atividade desempenhada pelo Estado, seja por meio de órgãos da administração direta ou entidades da administração indireta. Ponto. Esse critério não é adotado no Brasil. Você entendeu por quê? Porque, para esse critério, é serviço público somente a atividade desempenhada por órgão da administração direta ou entidade da administração indireta. Logo, não há prestação de serviços públicos por particulares. Os particulares não prestam serviço público. Por isso, esse critério não é aceito, porque nós, no Brasil, temos vários particulares desempenhando serviços públicos, como as empresas que exploram o serviço de telecomunicações, as empresas que cuidam das rodovias e cobram pedágios, todas são empresas privadas, concessionárias de serviços públicos, portanto esse critério não pode ser aceito. Mas nem toda atividade desempenhada pelo Estado é serviço público. Pensa no exemplo da atividade bancária, que o Estado desempenha pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica. Isso não é serviço público, isso é atividade econômica. Então, da mesma forma que nem toda atividade que o Estado desempenha é serviço público, nem todo serviço público é desempenhado pelo Estado, porque no nosso ordenamento jurídico ele também pode ser prestado por particulares. Segura aí que agora nós já sabemos que não se adota o critério material, não se adota o critério orgânico, falta então avaliarmos o critério formal ou a corrente formalista. Bem, essa corrente vai dizer o seguinte, olha, não é a essência da atividade, não é o sujeito que a desempenha, é o conjunto de regras que incidem sobre a atividade que vai definir se é ou não serviço público. Ou seja, o que importa para eu definir uma atividade como serviço público ou não é o regime jurídico. Se a lei instituir uma atividade e der a ela um regime jurídico de serviço público, que é o regime de direito público, seja totalmente de direito público ou parcialmente de direito público, essa atividade é um serviço público. Se a lei não afirmar nada nesse sentido, essa atividade não é serviço público. Basicamente, então, é a lei que cria, que institui o modo de funcionamento daquela atividade que define se é ou não serviço público. Sendo ainda mais simples, porque a minha missão é descomplicar para você passar. É serviço público no Brasil tudo aquilo que a lei diz que é. Simples assim. Então vamos lá. Quando a lei cria uma atividade como transporte público de segurança pública, policiamento ostensivo, por exemplo, aí por meio das polícias militares. E aí cria para essa atividade um conjunto de regras que é totalmente de direito público. Opa, isso então é um serviço público. É uma atividade que atende uma necessidade coletiva e é guiada por um regime totalmente de direito público. Agora, quando a gente pensa numa atividade como, por exemplo, o transporte aéreo, que é prestado por empresas privadas, é uma atividade que o regime não é totalmente, mas ele é parcialmente de direito público, então tudo bem, ele é um serviço público. Agora, quando a atividade é regida 100% por normas de direito privado, como é o caso, por exemplo, da atividade econômica de assistência médica e hospitalar prestada na iniciativa privada, então isso não é um serviço público, porque o serviço público ele tem de ser regido pelo direito público, seja total, seja parcialmente, ok? Então, este é o critério adotado no ordenamento jurídico brasileiro. Essa é a grande controvérsia que há na definição do que é um serviço público, mas isso para você vai ser moleza, porque agora você já entendeu como funciona, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas calma aí, não sai não, deixa eu dizer uma coisa legal. Eu separei as 50 questões mais difíceis do direito administrativo e disponibilizei num e-book, que é um livro digital. Aqui na parte de baixo do vídeo você encontra o link para esse material, daí você vai lá, baixa esse e-book
resolve as 50 questões e lá na última página tem um gráfico que, conforme o número de acertos que você vem a ter, lógico que tem lá o gabarito para você conferir suas respostas, você vai ser classificado como um estudante iniciante, intermediário, avançado ou o que eu chamo de um gabaritador ninja. Você já fez esse teste? Se não, aqui ó, clica no link abaixo, é grátis, basta você fazer o download e se divertir, tá bom? Eu vou ficando por aqui, abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.